Rádio. Novelo. Novelo. 3 dias antes de tomar posse como presidente pela terceira vez, no dia 29 de dezembro de 2022, o Lula anunciou a última leva de ministros dele. A lista completa passou uma mensagem. Era a mais próxima da paridade de gênero de toda a história dos ministérios brasileiros. Dos 37 ministros, 11 eram mulheres. Entre elas, estava ali um nome conhecido dos brasileiros há muito tempo. A ex-jogadora de vôlei Ana Moser, da geração que trouxe a primeira medalha olímpica de vôlei feminino para o Brasil. Eu não sabia, mas quem entende de esporte comemorou. Desde antes de se aposentar das quadras, a Ana Moser é uma das atletas brasileiras que mais pensam e atuam na democratização do esporte. E bom, corta para setembro de 2023 e a Ana Moser acumula, junto com o título de a primeira ministra do esporte do Brasil, o título de a ministra que durou menos tempo na pasta. Todo governo tem essa tradicional dança das cadeiras dos ministros, mas essa substituição em específico chamou a atenção de todo mundo. Sai Ana Moser, entra André Fufuca, deputado dos progressistas, sem nenhum histórico com política esportiva. O bom e velho fisiologismo que a gente conhece, mas agora com um ingrediente a mais no pacote: o debate sobre a regulamentação das bets no país. Eu quis ouvir a Ana Moser sobre essa experiência relâmpago dela no ministério, mas também sobre a vida dela de atleta, sobre o que ela pensa de política de esporte, enfim, vamos a ela. Só para te avisar, para eu não pagar muito mico aqui, te avisar que eu não entendo nada de esporte, assim. E é um sinal de como você é famosa, que se você passasse na minha frente na rua, eu ia reconhecer, porque eu acho que não tem muito jogador de nenhum esporte que passando na minha frente eu reconheceria, mas você eu reconheceria. Legal, Branca, obrigado. E aí, eu queria saber o seguinte, você começou a jogar vôlei super cedo, né? Como é que era o cenário do vôlei profissional quando você começou? Já tinha uma profissionalização? Não tinha, eu sou bem mais antiga que isso, né? Eu comecei a jogar criança fazendo esporte como parte da formação pessoal, né? Só que eu fui indo bem, disputava campeonatos nacionais de categorias menores pela seleção de Santa Catarina. Nessas eu fui convocada para a seleção brasileira de menores, quando eu tinha 15 anos, depois para juvenil, e nesse período estava profissionalizando o voleibol no país. O masculino já tinha umas 2, 3 equipes, o feminino tinha 1, 2 equipes, e eu fui para a terceira equipe profissional do país, que era a Transbrasil, em São Paulo. Uma companhia aérea aí, para quem é mais novo. A tua geração, acho que foi a primeira vez que eu prestei atenção em vôlei profissional. Foi quando vocês começaram a ganhar muito, né? O time feminino ganhava mais títulos do que o masculino, né? Nessa época, sim. Quer dizer, vocês ganhavam mais do que os homens, mas quando vocês perdiam, eu tenho a impressão, falando de fora, de que as críticas eram muito assim, elas amarelaram, não tiveram coragem, tremeram na base, essas coisas. Vocês sentiam isso, que isso vinha mais pro lado de vocês, ou era igual quando acontecia com os homens? Total. A questão da diferença entre mulher e homem era muito grande. Primeiro que toda a gestão e a maioria dos técnicos, a grandíssima maioria eram homens, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, tudo homem. E dirigentes. Já é uma grande dificuldade, né? O esporte ele é muito masculino, é muito machista. Mudou muito. Mas a nossa geração, na verdade, do vôlei que deu essa virada. Porque se a gente ganhou medalha de bronze e subimos pela primeira vez no pódio olímpico em 96, em 92 a gente ficou em quarto e fomos execradas, amarelonas e tudo isso. E, com certeza, o mesmo tipo de tratamento nunca foi dado para os homens. Muito pelo contrário, qualquer coisinha que eles ganhavam era glória. A gente tinha que ganhar ficava em sexto lugar e tal. Se esforçar 10 vezes mais e ter metade do reconhecimento, inclusive de valores. Os times, na minha época, eram menor um pouco o salário do que os homens. Depois passou uma época que virou isso, porque, como você disse, o vôlei ganhava mais, então tinha mais visibilidade, tinha mais patrocínio, acabava tendo mais patrocínio do que o masculino, mas frente à confederação não mudava nada, os homens ganhavam mais do que as mulheres. Nós nos motivávamos muito para quebrar essa questão. Nos incomodava demais isso.
Nossa, a gente tinha muita voz ativa, né? Tanto que, assim, Branca, antes de parar de jogar, eu já estava fazendo projeto social. E quando eu parei de jogar, a coisa ficou mais séria e virou uma instituição que tem 24 anos de idade, que é a maior instituição de esporte para todos do país. No meio do caminho, eu encontrei outros da minha geração, Raí, Paula, a família Grael, Joaquim Cruz, e a gente criou uma ONG que faz advocacy. Tem mais de 15 anos que tem o Atletas pelo Brasil. E o que é advocacy? As pessoas nem sabem o que é hoje. Imagina lá atrás. Mas é usar a voz para defender causas. Isso vem da nossa geração. A gente busca envolver os atletas. A gente aprovou leis para acabar com os tempos eternos dos dirigentes, né? Tinha feudos. Como assim, mandato? Os mandatos eternos dos dirigentes eram feudos que passavam de pai para filho. Nossa. Sim, 10, 20 anos na mesma família e donos da modalidade, né? E a gente acabou com isso com uma lei. Que imagina o que não trabalhamos para aprovar a lei. Criar e aprovar a lei contra todos eles. Aí hoje em dia são 2 mandatos de 4 anos, tem que ter atleta em todos os fóruns decisórios, comissões de atletas foram criadas a partir disso. Sim. Quer dizer, quando você parou de jogar, você já tinha uma atuação em ONGs, né? Já tinha uma atuação de usar o esporte para o benefício da sociedade, então você já tinha meio que um caminho ali para você seguir fora do esporte, né? Ou não, ou você foi fazer outra coisa? Não, na verdade não era nada. Era uma ideia, era uma vontade. Assim, eu sempre vi que eu tinha sido privilegiado, eu sempre tive essa consciência. Que o que eu tive na minha infância, a grande maioria das crianças não tinham e não tem. Que é o quê? Que é a oportunidade, que é o acesso. Eu tive acesso, todos os acessos. Viajei o mundo, conheci outras realidades e nos outros países mais ainda. Você vai para a Europa, você vai para o Japão, você vai para a China, você vai para Cuba, com toda a pobreza. Não é pobreza, de toda escassez, a escassez, né? A escassez. Tinham muito mais direitos respeitados do que nós aqui no Brasil. Então isso sempre me incomodou muito. E aí, o que se pode fazer? Pelo esporte. E aí começamos a desenvolver a ideia. Então, quando eu parei de jogar, e eu parei de jogar foi por contusão, não foi por plano. Quer dizer, eu planejei, mas assim, eu tirei o menisco com 16 anos. Tirou fora, ficou sem menisco? Tirei, na época não tinha artroscopia. Eu tirei inteiro o menisco. Então, eu com 16, treinando, jogando, com 26 eu tinha artrose crônica. Uau! E aí eu joguei mais 5 anos só, com anti-inflamatório diário. Nossa. Para mim só interessava jogar bem. Se não fosse para jogar bem, eu ia fazer outra coisa. E aí eu fui com a seleção até a Copa do Mundo, a gente ficou em 3º lugar, nós classificamos. Era a Copa do Mundo do Japão. E aí eu voltei para o Brasil e encerrei a carreira. E fui para a vida, com uma mão na frente e outra atrás. Era Olimpíada, então eu fui fazer outras coisas. Era começando a internet, então eu fui fazer, na época, chat que a gente fazia. Não tinha live, não tinha nada, imagina, não tinha essa tecnologia. E eu escrevia para a internet, escrevia para jornal. O José Trajano foi o primeiro cara que me deu um emprego na ESPN Brasil. Como comentarista? Como comentarista. E eu fiquei anos na ESPN. E você não tinha, assim, a ambição de entrar para a política, de ser eleita ou de virar secretária de esportes Não, ou alguma coisa assim? Eu nunca fiz nada disso. Quer dizer, muitas vezes me convidaram, mas eu não vejo muito poder para um secretário numa cidade. Só se fosse prefeito. Prefeito, No caso, a mesma coisa, eu também fui convidada para ser secretária do ministério em outras ocasiões. Só que eu nunca via que teria poder para fazer alguma coisa. Eu teria muito mais condição de fazer fora, como eu fiz durante esses anos todos no Instituto Sport Educação. São 2 instituições, tá? Instituto Sport Educação e Atletas pelo Brasil. Atletas pelo Brasil não tem projeto, não tem atendimento, faz advocacy. Sei. E o Instituto Sport Educação já trabalhou em mais de 25% dos municípios brasileiros, 1.400 municípios. A gente já formou 70 mil professores, mais ou menos, e atendeu milhões de crianças e jovens pelo país. E pensando em como atingir a todos, como garantir o direito a todos. Isso vai desde a metodologia, uma metodologia que ensina esporte para todos e não só para os habilidosos. Que interessante. Esse é o primeiro ponto.
Professor de educação física chega na turma, olha a turma e tem o olho, esse aqui é bom de bola, esse aqui é bom de bola, e somente tem o olho nesses habilidosos. Esse é o padrão, que tem mudado bastante, mas ainda vigente. E para fazer com que os não habilidosos sejam incluídos, é preciso de muito conhecimento. Desde o início, a semente do Instituto de Esporte e Educação foi isso. Foi uma metodologia de ensino de esporte para todos. Daqui a pouco eu volto com essa segunda parte da conversa com a Ana Moser. Sobre a experiência dela no Ministério dos Esportes, sobre as betes, sobre a saída dela do governo e sobre como é seguir a vida depois de tudo isso. E aí, quando você virou ministra de esportes do Lula, agora nesse mandato do Lula, como foi o convite, assim? Alguém te ligou? Como funcionou? Funciona como sempre funciona, alguém me liga. Eu não sei como funciona, então por isso que eu tô te perguntando, eu nunca fui ministra. Alguém liga. Nesse caso específico, como É que eu já participei da equipe de transição. Então foi um político que me ligou, que estava dentro da equipe de transição e próximo ao presidente Lula na formação da sua equipe, né, para o seu ministério. E aí você aceitou na hora? Você ficou, não sei. Olha, eu fui 100% no coração. Eu simplesmente fui. Fui porque eu acreditei que era a oportunidade de fazer aquilo que eu sabia que precisava ser feito e sabia como fazer. Eu fui para uma missão. O ministério, ele não existia, ele foi recriado. É verdade, é. Então, foi um recomeçar. No processo de transição, muita gente foi chegando, porque como foi um retorno para a democracia, um retorno para um período mais, enfim. Então, nós fomos montando. Logo já tive um chefe de gabinete. Mais um pouquinho eu tive uma secretária executiva. Todas pessoas fortes, que conheciam a máquina, como eles dizem lá, a carreira é longa e a esplanada é curta. Eu não conhecia essa expressão, é uma boa expressão. Eu também não. E eu já repeti para algumas pessoas e esse é meu chefe de gabinete que faz isso. Mas o que tinha para fazer estava na minha cabeça. Que era o quê? Que era uma política de esporte para todos, intersetorial, com foco nos territórios. Amarrar a intersetorialidade com a educação, com a saúde, com a assistência social, junto com os municípios, quer dizer, uma ação mais macro de política grande e uma ação regional localizada nos municípios, porque está ali no dia a dia. Nós desenhamos 5 projetos pilotos, com 5 cidades em estados diferentes. Ao mesmo tempo, regulamentando a lei geral, ao mesmo tempo, lidando com aquilo que de fora eu sempre tive a impressão. Eu achava que o foco dado no esporte de alto rendimento impossibilitava o Ministério a olhar para as outras áreas, porque o tempo é um só. Essa questão do esporte de rendimento, que atinge, na prática, menos de 5% da população... Deve ser bem menos. Bem menos, eu estou sendo bem generosa. Mas é praticamente 100% do recurso. E aí não sobra nada para fazer esses programas que você está falando nas escolas, com o município. Fomos buscar recurso, porque não tinha nada de recurso. O Ministério do Esporte não tem recurso nenhum. O estado da Bahia tem mais recurso para fazer programa de atividade física para idoso do que nós. Uau! O orçamento do Ministério é menor que o orçamento de secretarias de grandes municípios. Nossa. E essa questão das betes e do dinheiro que vai para os esportes, né? As betes são um problema seríssimo. Não, e as betes patrocinam todos os times de futebol. Isso para mim também não é patrocínio, para mim é sociedade. As betes são sócias do time. Ela não está patrocinando, ela está investindo. Tudo errado. Está tudo errado. E as regras no Brasil são muito mais soltas do que em outros países. Mas se ela existe, tem que regulamentar, né? Nós trabalhamos para que foi por nossa conta que o percentual veio para o Ministério. A gente ficou muito lá dentro do Ministério da Fazenda e a gente defendia que a grande questão moral, ou a grande virada moral das betes, que tem tantas coisas negativas, era financiar o esporte para todos. E isso teve a ver com a tua saída do Ministério, né? O fato de que o Ministério ia, supostamente, não sei se teve ou não, ter uma arrecadação maior, ter um orçamento maior, aí de repente virou um Ministério mais cobiçado do que quando você entrou, né? Mas eu acho que aí eles também caíram no conto, porque não virou isso.
O esporte pegou um pedaço. Todo mundo ganhou um pouco. O próprio sistema, o COB e confederações também ganharam um valor a mais, com a justificativa de que aumenta a BETS e diminui a loteria, que é o recurso que financia, né, as loterias federais. Com isso vai ser difícil a gente se livrar das bets, né? Porque... Eu acho que não se livra, não. E aí, como é que foi o contrário da minha pergunta sobre como é você ser convidada para ser ministra? Como é que é você ser demitida de ser ministra? No teu caso, como é que foi? Alguém também te ligou, essa mesma pessoa? Não, foi um processo mais direto com o presidente Lula, né? Foi a decisão dele. Como ele me chamou, ele, né, tinha o poder de me demitir e foi o que fez, né? Foram muitas semanas primeiro, mais na imprensa do que efetivamente nas conversas de palácio, porque isso é uma decisão não só do presidente, mas das pessoas de articulação política, tanto no Congresso quanto... Isso é um processo, né, ali de acomodação política. E nós, lá do Ministério, lá do nosso prédio, a gente assistia a isso e continuava trabalhando. Tínhamos as informações, algumas conversas diretas, outras indiretas, e acompanhando o que acontecia. Assim como tinha o meu lugar, podia tirar outro lugar, ou enfim, ou não fazer o acerto, ou, né, dependia da articulação política. Então você via o que estava acontecendo e que ia ter um remanejamento ali para acomodar certas forças políticas e você ficava esperando, dizendo, bom, pode ser que seja eu, pode ser que seja outro, vamos continuar trabalhando aqui, era meio isso. Até que chegou um dia em que foi a conversa. E aí depois tive mais algumas, assim, para fazer o fechamento e... Quer dizer, uma conversa com Lula e depois uma outra conversa com outras pessoas do entorno para resolver o que tinha que resolver. Até o vice-presidente também. Quando eu fui desligada, veio um arrependimento muito grande, porque foi um equívoco. Eu não avaliei todos os fatores. Por que você se arrependeu? Porque se interrompeu, não se concretizou, porque... talvez se eu tivesse pensado ou conversado mais com as pessoas do meio, que não sou do meio, teria visualizado o risco, porque eu não tenho ninguém atrás. Entendi. As pessoas falavam para mim, quem é o seu padrinho? Não tenho nenhum padrinho. Não tenho nenhum partido, não tenho nenhum padrinho. O meu padrinho é o meu trabalho, a minha história e a minha vontade. Quanto tempo você ficou? Fiquei 9 meses. E aí você saiu e você voltou para a vida civil. E aí como é que foi? Tô voltando ainda. Tá voltando ainda tá se reacostumando. Tô voltando ainda, não, eu tô me reconstruindo. Eu falei que foi uma segunda aposentadoria. Ah, uau. Não foi fácil não. Porque você largou essas atividades todas, inclusive as que te traziam remuneração, e foi para Brasília e... Mas é mais do que eu poderia voltar para o Instituto, como eu voltei agora em março, depois de passar... Eu fiquei 6 meses de quarentena. Porque quando sai do governo tem que ficar de quarentena. Ali ficou, exatamente porque é difícil voltar para algum lugar direto, sem prejudicar esse lugar. Por quê? Porque me tornei uma pessoa politicamente exposta. Eu não dou palestra há mais de ano. Que você dava muito antes. Porque é uma coisa que fica exposta, ideologicamente exposta. Entendi. Mesmo sem fazer campanha, mas entra dentro de uma caixinha. Né, De qualquer modo, pensando nessa coisa das palestras, eu não tinha pensado nisso, mas antes de você virar ministra do Lula, quer dizer, você sempre se posicionou politicamente, né, de uma maneira progressista, ao contrário de colegas suas que são da sua geração do vôlei, ou próximas da sua geração, que se posicionam mais à direita, né? Você sempre teve essa posição, né? Mas isso não atrapalhava o teu trabalho como palestrante antes, só depois não, porque era uma outra escala, né? Passou por uma outra escala quando foi para o governo. O que eu sofri nas redes sociais é uma coisa inenarrável. Tipo o quê? Tipo tudo. De burra, feia, velha, tudo. Cuja intenção é enfraquecer mesmo. Né? É isso aí mesmo. Desanimar, é dizer, bom, eu não quero não, é expulsar. mais lidar com não é isso. Desanimar, não, é expulsar. É para derrubar. É para fazer com que fuja. É isso. E agora, então, você está refazendo a tua vida de civil? Pensando em outras frentes, né, estudando. Mas continuo trabalhando muito com esporte. E dentro da Atletas pelo Brasil, a gente está construindo uma visão sistêmica. Na verdade, o que eu levei para o Ministério
inspirou muita gente aqui fora. Abriu uma outra perspectiva de intersetorialidade, de sistêmica, de política grande de esporte. E de ir além do esporte da Olimpíada. Essa foi a grande mudança. Porque senão só se fala de esporte competitivo. De 4 em 4 anos, né? E não o esporte das pessoas comuns. Bom, aí até para você ter atletas olímpicos, você tem que ter crianças fazendo esporte desde cedo em todos os lugares, senão de onde vão sair esses atletas olímpicos, né? Vão brotar do chão. E o atleta olímpico, ele é uma das consequências de uma população ativa. Mas também tem se beneficiar disso, tanto para o corpo, quanto para a convivência, quanto para as questões de força mesmo, de caráter, e de buscar, e de entender processo, e de ter persistência, enfim. O esporte, ele tem isso naturalmente, e eu vivi isso. Esse tempo de esporte me preparou para a vida. Como assim? Para aprender a buscar, aprender a aprender. Então isso te leva para a vida, você entende sobre o processo. Que se você quer algo lá na frente, que se visualiza, tem um processo antes disso que você vai construindo um tijolinho, em cima do tijolinho, até o muro subir. E aplica para a vida. Esse negócio que o guru fala, né, de que o esporte e tal, e depois vai fazer palestra para empresário, isso tem bastante de marketing, mas tem bastante de verdade, de que realmente esse processo dentro do esporte prepara para a vida, porque usa em outros espaços, né? Pois é. Tá bom, Ana, obrigada, super obrigada. Esse foi o Fio da Meada. Obrigada por ouvir até aqui. A transcrição desse episódio e de todos os outros está no site da Rádio Novelo. Para acompanhar o nosso trabalho, você pode seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no YouTube, sempre no @Rádio Novelo. Fica o convite para seguir o Fio da Meada na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Se for no Spotify ou na Apple, você pode deixar um recadinho para a gente dizendo o que achou. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A Luísa Sade é nossa gerente de parcerias. A edição desse episódio é da Paula Scarpim. A mixagem é da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Carol Pires. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio é da Caroline Fará. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.